Olá, sou o professor Luiz Oliveira Castro Jungster. Estamos começando mais um programa 6 Minutos Atualidade. Veja o tema deste encontro. Vamos falar sobre garantia e contragarantia na dívida pública contraída pelos entes da Federação. A matéria do jornal O Globo, 27 de maio de 2016, página 15. O responsável, Marcelo Correia. Infelizmente, mais uma vez, o alvo da reportagem envolve o nosso estado do Rio de Janeiro, na situação péssima que se encontra em matéria de recursos públicos. Começou, infelizmente, a não honrar os seus empréstimos internacionais. E isso gera uma péssima imagem para o Estado e, consequentemente, para o nosso país. Veja o contexto da reportagem. O contexto da reportagem traz que o Estado do Rio de Janeiro não honra o pagamento de sua dívida externa. Empréstimos tomados com BIRD, BID e CAF não estão sendo pagos. BIRD, Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, o nosso Banco Mundial. BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento. E o CAF, Corporação Andina de Fomento. Perante essas três instituições financeiras internacionais, o Estado não honrou o pagamento. Voltando ao nosso slide, chama a sua atenção que todos esses empréstimos devem ser avaliados previamente pelo Ministério da Fazenda e pelo Senado Federal. Senado Federal, Constituição da República, artigo 52, inciso 5º ao 9º, trabalhando atribuições, competências do Senado para versar sobre a matéria dívida pública. Inclusive, autorizar os entes da Federação a realizarem essas operações de crédito. E em relação à passagem pelo Ministério da Fazenda para que essa operação se materialize, olha lá, é o artigo 33 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ok? Muito bem. Para que estas operações internacionais sejam realizadas por estados e municípios, as instituições financeiras exigem que a União ofereça uma garantia. E foi exatamente o que aconteceu. A União garantiu esta operação realizada pelo Estado, isto é, a União pagou, honrou esse pagamento pelo Estado do Rio de Janeiro. Perfeito para uma instituição financeira, né? O seu Estado pega dinheiro emprestado, mas se ele não pagar, o país assume a dívida. E se a União não der a garantia, a operação não é realizada. Veja o nosso segundo slide em relação ao tema, dívida pública externa dos entes federados. Obrigatoriedade de garantia oferecida pela União. Artigo 52, inciso 6º de nossa Constituição. Agora, detalhe importante, olha a parte final do slide, a cada garantia deve ser oferecida uma contragarantia. Parágrafo 1º do artigo 40 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O que é isso? O que é esta contragarantia? Fácil de entender quando o Estado vai pegar dinheiro emprestado no FMI, por exemplo, e o FMI só emprestar se a União der garantia. Até aí todos entendemos. Mas a LRF fala, União, você só poderá dar garantia para o Estado se ele te oferecer uma contragarantia. E esta contragarantia, de uma forma muito inteligente, é a vinculação de receita de impostos. Veja o nosso último slide sobre o tema. A contragarantia, em regra, ocorre com a vinculação de receitas tributárias, que é uma exceção ao princípio da não vinculação. Tal princípio está lá no 167, inciso 4º de nossa Constituição. Agora lembro que o princípio da não vinculação tem tantas exceções, que a própria Constituição o torna um tanto quanto ultrapassado. Porque diz que não é para vincular, mas vincula tanta coisa que praticamente toda a arrecadação tributária está vinculada. Olha aqui, já ouviu falar na DRU?
desvinculações de receitas da União? Exatamente para tentar contornar isso. Agora, percebam, se o Estado vai vincular tributo à contragarantia da União, isso tem que estar na Constituição. Por quê? Porque só a Constituição pode vincular a arrecadação de imposto. Imposto, tá? Só o imposto. Vejam a parte final do nosso último slide. LRF, artigo 40, parágrafo 1º, inciso 2º, trabalha essa exigência. E lá no parágrafo 4º, veja lá, do 167, você vai encontrar a previsão expressa da possibilidade da contragarantia dada aos Estados, à União, de tributos estaduais. E veja que coisa simples e interessante. A União arrecada tributos e tem que repassar para estados. Ela reserva para si esse repasse. Quer dizer, se o Estado der calote, a União segura o repasse. A certeza que a contragarantia, o dinheiro voltará para a União. Muito inteligente. Ok? Olha aqui, meu amigo. Passei a informação. Agora compartilhe. Até o próximo programa.